Olá, boa tarde, Entre Família está no ar. Que bom que você está junto da gente. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, Suza. Tudo bom? Tudo jóia. Vou pegar direitinho aqui. Também. Essa é um pouco maior, né? Tem que pegar na parte do meio, na ponta e tal. O importante agora pode pegar mais firme, o pescocinho tá melhor. Ah, tá melhor? E aí? Tá. Quiropraxista? Uma soma de tudo. Sou ortopedista, né? Medicações que A idade está chegando, meu querido. Faz parte, é isso aí. Vamos assumir o que vem pela máquina. Bem, mas boa tarde para você que está em casa, boa tarde para você que está aí na sua sala, boa noite para você que está nos vendo em outro fuso horário. Esse é o Entre Família, o seu programa de todas as tardes, de qualquer momento da sua vida na Novo Tempo. Pronto? É isso aí. Hoje a gente vai falar de um assunto interessante, curioso, e que realmente é um dilema em muitas vezes, principalmente quando são situações mais simples. O tema do nosso programa hoje é dilemas éticos. E hoje, para quem está assistindo ao vivo, dia 2 de maio, é o Dia Nacional da Ética. Eu nem sabia que tinha esse dia, descobri aqui junto de você, nosso telespectador, então achei muito legal quando eu vi que hoje era realmente um dia dedicado para discutir sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Na minha faculdade... Pela falta, né? Exatamente. E na minha faculdade, a gente tinha uma disciplina de ética e eu lembro que lá a gente fazia muitas perguntas pro professor, né? Mas e isso? Mas então não, isso, e principalmente o seguinte, olha, a matéria é sobre ética e moral, mas peraí, não é a mesma coisa? O pessoal nos perguntando o que é ética, o que é moral e tal. E outra, apesar de a gente ter um eixo, né, no nosso corpo já, dependendo aí da nossa linha, pelo menos a linha cristã, da questão moral e da ética, mas quando que esse termo, né, de onde ele foi formado, assim, olha, para a sociedade trabalhar esse conceito específico, de onde surgiu e tal, como ele é abordado hoje nas escolas, a gente tem uma série de perspectivas de religiões, questões políticas, né, culturas específicas. Agora, nessa perspectiva, assim, né, como é que a gente pode ver a ética sendo abordada em um país? Existem conceitos universais nessa questão da moralidade, da ética, que são conceitos universais que pode ser em qualquer canto do mundo, você encontra essa régua da ética para nos guiar no sentido de um bom cidadão, de um bom ser humano. Gente, hoje o programa ele vai ser bem teórico, filosófico, mas bem prático também. Então a gente vai discutir o que é, vamos falar sobre aspectos históricos, culturais, porque tem isso, né, Cris? Tem. Às vezes pode ser que uma coisa ética para mim, para você que somos brasileiros, de repente muda nos Estados Unidos, na Índia. É o que a gente vai descobrir com o nosso professor, que veio até aqui para nos ajudar. Temos Fala Povo, Maureen com seus desafios, como sempre, né? Foi às ruas, ouvir as pessoas, o que elas pensam. E aí a gente vai ter na nossa dinâmica 5 dilemas éticos no trabalho. Eu vou falar só uma para o nosso telespectador ficar curioso. Só para você ter uma aqui, ó, cara. Tirar gosto. Essa daqui. Usar a impressora para coisas pessoais, a impressora do trabalho. Usar a impressora do trabalho para imprimir coisas pessoais. E aí? Quer saber tudo sobre ética? É hoje no programa Entre Família, que tá só começando. Por questões de ética, em nosso tempo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta para falar desse tema tão fantástico que é a ética. E aí você de casa, né? Tem isso bem claro com os seus filhos, veio bem claro na sua educação de casa, teve um encontro mais, né, de perto na escola, né? Depois da microcultura, foi aí para a escola, já podendo ver um pouquinho disso trabalhado no eixo das escolas e suas leis. Pergunto para você, já teve algum momento onde faltaram com a ética com você? Tipo, você se sentiu, gente, quanta falta? Ou existe algo ainda na nossa sociedade, no seu bairro, no seu eixo familiar, que você possa nos dar exemplos dessa falta, ou até mesmo onde você encontrou e foi surpreendido por essa régua tão maravilhosa no seu dia a dia? É isso aí. Se você tiver qualquer outra dúvida pertinente ao tema, além dessas que o Cris comentou, participa com a gente, coloca a sua interação aqui para que a gente possa também estar junto de você, tanto você compartilhando as suas questões, perguntando para o nosso especialista responder, tá bom? O nosso WhatsApp já está aberto, DDD 12 98315 0249, ou pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code, que também você vai ser redirecionado direto para o nosso WhatsApp. Combinado? Então participa aí. Alguém em algum momento foi antiético com você? Conta pra gente essa história. Muito bem, vamos à nossa Sala da Verdade, receber aqui ele na nossa sala do Entre Família. E a gente já tem um carinho especial para você que nos recebe na sua sala e nos permite convidar outras pessoas para fazer parte dessa grande família. Suza, quem é que está conosco aí?
Hoje, vindo pela primeira vez, com muito carinho que a gente recebe, o professor Micael Lima. Ele é jurista, ensaísta e pesquisador em filosofia e teoria do direito. O currículo dele é bem vasto, mas eu vou destacar aqui. A gente está chamando ele de professor, né? Ele dá aula no NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, que é o campus Engenheiro Coelho, que fica ali, né, na região metropolitana de Campinas. Por lá ele dá aula de teoria do direito, né? Ele é mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, entre outras várias atividades. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Suza. Obrigado, Cris. Bom estar aqui com vocês nessa tarde. Que bom. Professor, então vamos começar. Vamos. Pode chamar de Micael também, tá? Fica tranquila. Tá bom. Fica em paz. Que é a pergunta inicial, né? Tá bom. Que eu imagino que, inclusive, é a abertura das suas aulas, né? O que é ética, afinal de contas? Veja, o que a gente pode chamar de ética? Nós temos, e aí quando tu falas na abertura, eu tenho ética, eu tenho moral também, como é que funciona a relação dessas duas coisas? Em um dado momento na filosofia grega, a lógica da filosofia se volta para a lógica do comportamento humano. Ou seja, tá bom, tudo isso que a gente está estudando de princípios e valores, como é que isso vai afetar na forma como eu conduzo o cotidiano? Ou seja... professor, eu imagino que o seu microfoninho... Pode começar de novo, professor. Começo, tá bom. A gente estava falando a respeito dessa origem da lógica da ética e eu falei exatamente daquela questão de abertura, e também como é que se relaciona com a moral. Veja, na filosofia grega, em um dado momento, tudo aquilo que você estudava, que parece muito teórico, valores, virtudes, todo esse negócio, ele se volta para uma lógica de comportamento. Ou seja, tudo bem, eu estou estudando tudo isso, mas como é que isso afeta o meu comportamento cotidiano? Então, nesse momento, a partir de uma terminologia grega chamada ethos, você cria essa lógica da ética, como é que eu conduzo o meu comportamento. E aí é um destaque muito bom. A ética de origem, ela não está voltada para como eu olho o Cris e como eu julgo aquilo que ele faz. Pelo contrário, a ética nasce numa lógica de como eu olho para mim e como eu julgo aquilo que eu estou fazendo. Então, no primeiro momento, a ética é muito mais voltada para mim, para como eu me conduzo, do que para como eu olho para a Suza e digo ela está se conduzindo bem ou não, que talvez já é uma coisa que já esclareça muito da ética para a gente. E aí o que a gente tem, fazendo um grande salto, que eu acho que a gente consegue pontuar outras coisas mais à frente, é que na Idade Média volta-se a estudar essa lógica da ética, mas aí utiliza-se um termo latino que vai ser a moral. Então, quem tem um estudo, digamos assim, não tão aprofundado disso, vai dizer, são duas coisas diferentes, e eu peguei até alguns livros mais simples, talvez, de falar assim, em relação à ética e moral, e além de falar sobre isso, alguns autores ainda vão tentar criar uma diferença entre as duas. Nossa, imagina essa leitura. Eu li uma que diz assim, a ética é aquilo que vai de dentro para fora, moral é aquilo que vem de fora para dentro, no sentido de seus valores e de onde eu estou ali, né, envolvido e como conduz, mas na filosofia, quando a gente está falando de ética e moral, a gente está falando de sinônimos. Então, eu não tenho uma diferença conceitual, isso é ética, isso é moral. Não, eu tenho um momento de estudo, eu tenho uma pausa e eu tenho um momento onde, na Idade Média, isso volta a ser estudado, aí se utiliza essa nova nomenclatura e até hoje a gente tem essa confusão em relação às duas. Mas, em resumo, vamos criar um resumo para talvez abrir para a conversa. A ética ou moral, hoje a gente já convencionou chamar na filosofia de filosofia moral, ou seja, filosofia do comportamento, ela estuda exatamente isso. Como é que eu entendo os valores, os costumes, as leis, aquilo que está ao meu redor e como isso compele o meu comportamento. Como isso conduz aquilo que eu faço no meu cotidiano. Se eu pudesse dar um grande resumo a respeito daquilo que é ética ou filosofia moral ou moral, a gente está falando disso. Essa ciência que pensa sobre essa perspectiva. Como a gente fosse falar no Sul, é um baita professor, porque já deixou bem tranquilo, costurou ali a parte grega, a questão ali de como as palavras, né, elas são fundidas no seu conceito e depois a gente pode até tentar dividir, mas não tem porquê, porque ambas, né, representam isso. Professor, agora é o seguinte, nós cristãos, nós temos um eixo, né, de moralidade. Eu acredito que na nossa perspectiva, né, até aquelas pessoas que questionam a própria moralidade, por exemplo, de Deus, elas têm uma régua aí onde,
porque da onde surgiu essa régua para poder balançar? Ou seja, a pessoa fala assim, como pode um Deus como esse deixar acontecer tanta coisa ruim? Mas para que eu possa saber o que é ruim e o que é bom, eu tenho que ter pelo menos um eixo de moralidade, né? Aí eu pergunto, nós temos essa questão muito absoluta, só que às vezes a dificuldade de respeitar outras perspectivas da falta desse conhecimento, dessa régua que nós temos aqui. Sim. Aí eu pergunto, dentro de uma sociedade onde você tem leis para todos os povos que têm ou não têm religião, sim, temos várias perspectivas de um eixo moral. Agora, existem questões que são universais. Como é que funciona essa questão das perspectivas? Bom ponto. Veja, isso que tu me traz é uma questão bem interessante. Tu falas de uma, vamos chamar assim, de uma ética bíblica, né? Tu falas de uma ética bíblica. Então, quando eu penso, primeiro, como cristão, numa lógica de uma ética bíblica, e pensando a partir da lógica da teologia, de quem lida com o texto bíblico, de quem tenta entender o texto bíblico, de quem tenta entender a distância que nós temos do texto bíblico, não só linguística, o texto bíblico não foi escrito na nossa língua, mas também cultural, ele foi dado através de outras culturas. Então, quando eu falo dessa ética bíblica, é muito interessante eu entender uma coisa. Talvez nós, que somos cristãos, ainda não temos um conhecimento pleno do que seja isso. Isso é muito interessante destacar. Veja, quando você vai para Mateus capítulo 5, e eu pego esses pontos filosoficamente para a gente analisar essa lógica da ética. Quando você vai para Mateus capítulo 5, você vê aquele discurso, o sermão da montanha, que fora as bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo vai pegar pontos, vamos chamar assim, da ética judaica daquela época, da ética farisaica daquela época, e a gente tem que pensar, veja, são indivíduos que mesmo que nós tenhamos discordância sobre a vida deles e a religiosidade deles, a gente não pode negar que eram muito estudiosos. E ele vai dizer, olha, a ética de vocês está aqui e o meu princípio para aquilo que eu quero para vocês está aqui. Então, isso está expresso quando ele diz, olha, ouviram o que for dito. Se você adulterar, isso é um pecado. Eu, porém, digo a vocês, adultério não é só aquilo que vocês pensam. Ele está largando a compreensão deles em relação àquilo que eles pensaram. Ouviram o que for dito. Ore pelos seus amigos, né? Odeie aquele que vos persegue. Eu, porém, digo a vocês, a lógica é diferente. E aí, no final de Mateus capítulo 5, no verso 48, ele vai dizer uma expressão que é até controversa, que no português é traduzido como, olha, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, só que a palavra grega é uma palavra chamada teleiosa, ela fala de maturidade. Então, nessa lógica, para começar a responder a pergunta, quando se fala de uma ética cristã, a gente precisa ter também maturidade. Por que eu digo isso? Porque é muito complicado, de uma perspectiva ética, eu dizer assim, eu sigo a ética cristã, sendo que eu sou um aprendiz da ética cristã até que Cristo volte. E aí eu entenda, como Paulo diz, não mais em parte, mas agora eu entendo por completo. Né? Não mais a partir da minha perspectiva, não a partir das minhas limitações, aí a gente está entrando na filosofia do conhecimento e de como essas coisas limitam a nossa compreensão. Então, quando a gente fala de ética bíblica, é interessantíssimo a gente entender isso. Nós seguimos uma ética bíblica convencional nossa, mas é muito possível também que nós precisamos amadurecer a nossa ética bíblica. Nossa, não do texto bíblico, entende? Estou falando do texto, estou falando da minha compreensão enquanto indivíduo desse texto, que são duas coisas diferentes. E aí, quando tu falas, tá, então como é que essa lógica de ética bíblica se relaciona com tantas outras? Aí eu tenho que vir para o direito para conversar sobre isso. Professor, eu vou... Vamos falar sobre direito. Inclusive, era até a minha próxima pergunta, né? Porque tá bom. Mas eu ainda estou devendo a resposta dele. Tá devendo. A gente só vai só respirar e assimilar um pouquinho, enquanto a gente chama um VT da nossa repórter, que foi às ruas. Tá ótimo. Entendeu o que as pessoas pensam, né, sobre ética, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. E daí a gente puxa depois a questão do direito, porque daí eu acho que é essa coisa universal que o Cris talvez queria... porque cristão é um povo, aí tem as outras religiões, eu acho que o direito ele dá um norte, assim, né? Sim. Independente da religião. Então, vamos lá. Vamos fazer essa pausa, tá muito interessante, né? Muito legal quando a gente ouve alguém assim falando sobre várias áreas do saber para nos trazer um tema tão interessante. A gente vai às ruas com a nossa repórter Maureen Fernandes para saber o que o povo acha sobre esse tema. Olha só, ninguém gosta de dizer que é antiético, né? Eu, antiético, jamais. Mas tem situações que são grandes dilemas. Por isso eu vim pra rua hoje, trouxe essas situações. Vou falar para as pessoas e quero saber o que para elas não dá ou o que elas acham de boa. Bora?
Cristiane tá do meu lado, ela falou que é muito crítica. Será que você é a pessoa perfeita para estas perguntas, Cristiane? Quase, quase perfeita. Então bora lá. Fazer fofoca no trabalho. Não, de jeito nenhum. Eu não, mas o povo adora. Fofoca no trabalho é tudo de bom, né? Relaxa a mente. Mas tem fofoca boa, né? O que não dá é Aqui edifica. aquela fofoca que vai causar intriga, que vai causar uma possível demissão, ou que vai ficar aquele clima ruim. Aí, pra mim, não dá. Pra mim não dá. Dá, duvido que não salte um minha. Hã? Não. E furar fila, hein, Cris? Não, furar fila não, tem que ter respeito. Pra tudo na vida, tudo. No banco, no supermercado, num caixa, a fila especial, as pessoas que são especiais, o estacionamento indevido, aí já entra numa gama de coisas que não dá. Diz muito sobre as pessoas também. Muito sobre a educação das pessoas, né? Muito, muito sobre a educação. E a educação vem de casa. Depende da ocasião. Acho de boa. Da urgência, né? Você viu que ele falou, acho de boa e fez assim? Às vezes, depende da ocasião, da necessidade. Acho de boa. Namorar ex de algum amigo seu. Ah, de boa. Terminou, não deu valor, amigo. Joga no peito, mas vai gol. Não, não, não. Foge dessa. Não, namorar ex de amiga é a mesma coisa que você beijar a sua amiga. Que história é essa? Não dá, não. Como que a sua amiga vai se sentir quando vê você com o ex dela? Não, não dá. Mínima condição. Nenhuma. Ah, acho de boa. Você escolhe. Tem época que você quer mais um moreninho, às vezes você quer mais um branquinho. Vai do que você quiser na hora, né? Não? Eu acho de boa. Escolher namorar ou não com alguém por conta da cor de pele. Não dá. A cor da pele não define a pessoa, o cabelo não define. O que define a pessoa é o caráter. E nem assim dá pra você escolher porque não vem escrito na testa. Muito bem, o papo tá rolando solto aqui no nosso intervalo, hein? Eu ouvi a contagem bem fraquinha, só avisar. A diretora bem fraquinha, mas eu ouvi ainda. Eu não ouvi, você não eu ouvi, ouvi só que tá bem fraquinho, vai dar Tô tudo aqui, certo. ó, sentada, toda. Mas o legal, Suza, é que a gente viu ali vários conceitos, né? Olha, não, fofoca não pode, né? Mas todo mundo faz, aí tem um pouquinho do que eu faço também, né? Alguns falaram, olha, fura fila só quando tiver muita necessidade. Necessidade de quem, né? Só ele tem necessidade naquela fila. E mais uma vez a gente volta para que o professor possa costurar aquela primeira parte. Ele deu primeiro a visão do cristão sobre o próprio evangelho que ele segue, a sua linha moral, e ele estava pegando agora um pouquinho do conceito universal diante dessa perspectiva, que a gente tem várias perspectivas e pessoas ali, porque a gente não sabia a religião de ninguém, se tinha ou não tinha, ou nesses Brasis que nós temos aqui de vários conceitos culturais, como é que fica a cultura, como é que fica a religião, como é que ficam as perspectivas, professor? Perfeito. Quem vai lidar com isso, dessa lógica de uma ética universal, é um indivíduo chamado Kant, um filósofo alemão. Ele vai tentar, também pela época dele, criar essa lógica do imperativo categórico. Ou seja, a regra que serve para mim tem que valer para você da mesma medida. Se não valer, a gente tem um problema. Só que o que Kant pensa é muito difícil diante do nosso cenário que a gente tem hoje. E aí exatamente o que tu falas. Se a ética depende de valores, depende de costumes, quando a gente fala de valores e costumes, e quando tu traz a própria situação do Brasil, esse Brasil continental que nós temos, eles são diversos. Quando a gente fala de mundo, a gente está em uma amplitude maior. Então, é muito complicado eu deixar tudo isso na lógica da ética. E aí entra o direito. A última escola que nós tivemos de ética conhecida, que é a escola do utilitarismo na Inglaterra, ela se encerra no século XIX. Então, do século XIX em diante, e veja, a ética ela não tem uma força de dizer assim, Suza, você tem que fazer isso. A ética ela te compele por uma questão social para que você faça. O direito tem essa força de dizer você precisa agir assim, se você não agir assim, você está cometendo um crime, você vai enfrentar, vamos chamar assim, uma punição em relação a isso. Então, colocando no resumo rápido, é complicado falar de um imperativo categórico, de um negócio universal em relação à ética, para a filosofia e para o direito é. Por isso que nós temos leis. Entendendo aquilo que é o valor dentro de uma determinada sociedade, eu consigo, então, fazer leis que são aquelas que vão regular aquela determinada sociedade,
mas que também, não vou mentir, vou deixar claro, não conseguem, às vezes, prever todas as coisas. É por isso que, às vezes, a gente vê, quando a gente olha para algum cenário político, olha, não foi ilegal, mas não foi ético. Já ouviu falar isso? Já. É porque a lei não previu algo, mas a gente tem um certo valor dentro da sociedade que ainda não virou lei, que a gente sabe que aquilo que foi feito não está certo. Por exemplo, quando a gente fala sobre o Código de Ética do Consumidor, acho que Perfeito, isso. tem. E tantos outros que entram assim, Código de Ética, sei lá, da publicidade e propaganda. Código de Ética dos advogados. Dos advogados e tal. Vamos falar do consumidor, que daí pega nós todos aqui. Código de Ética do Consumidor. Isso tem punição para empresas que ferem aquele código de ética ali. É, porque a gente tem o Código do Consumidor, que, tirando essa palavra ética, quando a gente fala de Código do Consumidor no ordenamento jurídico, ou seja, nas leis do Brasil, isso é uma lei que tem que ser cumprida. Então, embora tenha essa ética em algumas outras terminologias, mas quando a gente está falando do direito, a gente está falando de Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos pegar o seu exemplo. Perfeito. O Código de Defesa dos Advogados. Tá. Eu sei que tem coisas... Código de Ética. Código de Ética. Perfeito. Desculpa. Perfeito, Código de fique em Ética. paz. Tem coisas que vocês não são proibidos por lei de fazer, mas existe uma ética. Né? E aí, tem aqueles que fazem, às vezes, porque vai ganhar um dinheiro. Tem outros que, tipo, eu vou cumprir, mesmo que ninguém saiba. Porque, afinal de contas, né, eu não vou fazer aquilo que eu prezo, né, como um dos meus princípios e valores, por exemplo. Nesse caso aí, se um advogado ele faz algo que fere esse código de ética, ele é chamado a atenção em algum conselho, passa uma vergonha, ou ele é só um norte mesmo para que as coisas se encaminhem no próprio conselho dele, inclusive, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a conhecida OAB. Então, esse próprio órgão tem um conselho de ética que ele trata disso, né? Que ele lida com essas questões, porque existe uma lógica de convivência que, principalmente o advogado, como é alguém que lida com aquilo que é a lei cotidianamente, ele precisa se adequar a essa lógica. Então, existe. Dentro disso, a gente tem, sim, um órgão, vamos chamar assim, fiscalizador, né? Quando a gente fala dos advogados. Mas quando a gente fala de tantas outras coisas, que eu acho que são até cenários que podem aparecer no programa, a gente não tem bem, né, uma regulação de lei para falar em relação a isso. E aí você observa, fica a critério daquilo que a gente chama de ética do indivíduo. Fica a esse critério. Nesse primeiro bloco aí, Suza, já deu para fazer um desenho, né, sobre essa questão moral, da ética. Eu imagino você de casa. Você já está respondendo a nossa pergunta? Quando faltaram com você a ética? Como que você costurou isso na sua família? O confronto que tem muitas vezes, né, com cada visão e perspectiva dessas variáveis, mas existe um eixo ali na sua sociedade, no seu bairro, enfim. Conta pra gente. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Entre Família está de volta, esse é o momento da nossa dinâmica. E daí, vamos saber agora esse assunto de maneira mais prática, viu, gente? Com situações corriqueiras do dia a dia, tá? Pra gente saber assim, tá bom, Suzane, ok. O professor deu assim uma introdução muito legal, mas assim, na prática, lá no dia a dia, o que vai dizer se eu sou ético ou antiético? Bora colocar na telinha então, Cris, a primeira situação? Bora lá, vamos lá. Vamos lá. Posso ler? Quer ler? Pode, vá. Então, lá. Nunca foi um plano, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me aproximando de uma colega de trabalho. A gente é do mesmo setor e passou a almoçar juntos, os dois solteiros. Já viu, né? A empresa não proíbe e não acho que atrapalhe o rendimento no trabalho. Mas reconheço que a dinâmica mudou um pouco. Sim. Sei que não dá para ficar de chamego durante o expediente, mas é difícil manter um tratamento mais formal. Então, estamos aqui falando, professor, de um namoro no ambiente de trabalho, numa empresa em que isso não é uma lei. Já ouvi dizer, até, inclusive empresas multinacionais, que tem até aqui na região, que se dois colegas começarem a namorar, os dois são demitidos. Então, já ouvi dizer. Então, a empresa não proíbe. A empresa não proíbe. A gente tem a visão dela sobre isso e a visão dele sobre isso. Sim. E aí a gente tem a visão sobre o trabalho. Sim. O trabalho está ok. Só que às vezes não é lei, mas não pega bem. Aí tem várias coisas aí, né, é interessante essas empresas aí, se elas precisarem até de uma consultoria jurídica, é interessante. Nós temos o inciso 10º do artigo 5º da Constituição, que fala sobre liberdades.
E esse, em especial, fala sobre a vida íntima, sobre privacidade. Então, baseado nesse inciso, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que não pode acontecer isso, tá? Não pode demitir alguém porque essa pessoa começou a se relacionar com alguém do trabalho. Agora, veja, temos um outro lado. Como esses dois que se relacionam no ambiente de trabalho. Então, a pergunta ela é muito interessante, porque, veja, são duas coisas, tá? Uma coisa é eu não poder me relacionar com alguém do trabalho. Perfeito, tranquilo, entendemos que a Constituição, por um inciso da Constituição, não há proibição, nem deve haver. Agora, como eu me importo? E aí isso me faz pensar, vendo essa questão, jogando para mim, tá? Porque senão a gente fica hipócrita, eu dizendo no começo que a gente está pensando em ética para mim e eu julgando essa outra situação. Me faz pensar que, veja, ambientes têm simbologias, ambientes têm ritos, ambientes demandam um determinado comportamento. O trabalho é um deles. Se a gente trocasse um pouquinho o ambiente e criasse uma situação, o pastor achou ruim, porque na igreja eu fiquei trocando carícias com a minha esposa. Veja, eu sou casado com ela, mas eu estou em um ambiente que a lógica desse ambiente não é essa. A lógica é o culto. Sim. A lógica é exatamente eu estar lá para adorar e por aí vai. Se eu estou no trabalho, a lógica ali é uma lógica empresarial, é uma lógica de trabalho. Então, a dificuldade que ela tem precisa ser reforçada por uma razão de entender. Veja, nós temos nossa relação perfeita, mas quando a gente entra aqui, nós temos nossa vida profissional e a gente precisa funcionar aqui dentro dessa lógica empresarial. A gente está dentro do trabalho. Então, vamos segurar nas carícias, vamos segurar no chamego, como ela chama, né? Vamos ter cuidado com isso, porque embora não exista uma proibição, mas você está falando do rito de um local. E esse rito, esse simbolismo precisa ser respeitado. E aí, é o que a gente chama de ética. E aí era o que eu ia dizer. No final das contas, não é ético que eu tenha esse comportamento de ficar de chamego, como ela mesmo diz, dentro do ambiente do trabalho. Ética, então, a gente pode traduzir por um decoro, até uma etiqueta? Nesse sentido, sim. Quais são os valores? Então, estou falando dos valores da empresa. Quais são os costumes? Eu estou falando de costumes do trabalho. Lembra lá do conceito, valores, costumes, tudo isso. Quais são os regulamentos? É que a gente tem um trato profissional. A situação poderia mudar, poderia ser um grande amigo meu e a gente fica com um trato como se fossem dois manos dentro do trabalho. E não dois profissionais que estão ali. Então é nessa lógica. Os valores da empresa são esses, os costumes dentro da empresa são esses, e mesmo tendo essa relação que não é proibida, mas dentro da empresa, a gente está falando de uma relação profissional. E professor, por exemplo, né, tem casos de amigos meus que foram para outros países, né? Quando você muda de país, por exemplo, você vai trabalhar em outro país, lá o beijo representa uma outra coisa em público, por exemplo, né? Então, dentro daquela empresa, dentro do estatuto ali específico também, dentro das regras e leis daquele país, isso também está embutido, né? E aí lá a lei, ela tem uma outra conotação. Outro ponto, né? Um outro ponto. Nesse momento, lá, é muito bom você entender um pouco da cultura, um pouco não, até muito da cultura, senão você não sai mais de lá, fica preso, né? Da cultura e das leis locais. Sim. E a gente fala até desses... Aqui a gente tem uma lei para o Brasil inteiro, mas a gente tem costumes, nós temos Brasis diferentes. Sim. E às vezes existe esse choque de cultura diante, professor, da questão ética, né? Sim. Veja, aí a gente está corrigindo Kant. Não consigo criar um imperativo categórico, ou seja, uma lei universal em relação a valores e costumes, quando tu bem trazes que no próprio Brasil, eu sou nordestino, por exemplo, sou de São Luís. E quando eu vim para cá pela segunda vez que fui para trabalhar no NASP, em 2019, tendo estado novamente lá na minha terra, obviamente eu tive que entender alguns outros costumes de como aqui no Sudeste eles funcionam. Isso é normal, isso é natural. Quando a gente, agora há pouco tu falaste de igreja, quando a gente fala até mesmo de igreja, se a gente observa determinadas igrejas em determinado local do mundo, você vê inclusive que existem, dentro do mesmo princípio de fé, costumes diferentes, né? Costumes diferentes, valores até diferentes. Então a ética ela vai variar de um povo para o outro. Certamente. A ética ela é sempre coletiva. Quando a gente está falando de ética, a gente sempre está falando de uma perspectiva de coletividade, seja ela dentro de um território, seja ela dentro de um local, de uma igreja, de um sistema jurídico, de um sistema social, alguma coisa do tipo.
E tem aquilo, né, que como indivíduo a gente carrega e para qualquer lugar que a gente vai, a gente faz, né? Porque tá dentro da gente. Exato, exato. As nossas próprias éticas. Mas aí quando tu vais para um outro lugar, tu vê como o caso dele, né, dos amigos que trabalham em outro local, vê como tem um choque. Ah, isso para mim não funciona assim. Mas caramba, eu tô dentro de um sistema que funciona de uma outra maneira, que vê talvez uma coisa que para mim não tem problema algum com olhos de gravidade, talvez algo que eu vejo que eu freie, eu digo, não, isso não é legal, eles veem como naturalidade. É uma discussão bem E interessante. aqui tem uma frase importante, quer entender a sua cultura, vá para outra. Exato. Aí você tem esse choque e essa matemática. Vamos a mais um contexto aí na nossa tela? Vamos lá, está chegando mais uma situação. Professor, um dia desses o meu chefe me pegou imprimindo coisas pessoais na empresa. Ele me chamou a minha atenção e depois da bronca, eu fiquei um bom tempo sem fazer isso. Até porque não precisei mais. Só que recentemente eu tive uma urgência e acabei usando de novo. Ele parou por um bom tempo e pensei, nossa, ele está, né? Foi afetado. Não, que não teve trabalho na faculdade. Dessa vez, ele não me pegou. Ah, tem tanta folha e tanta tinta. Quem é que escreveu? Eu achei muito bom. Que diferença faz uma impressão, hein? Gostei do contexto, você ficou até com uma gana assim. Nossa, quanta folha! A produtora que escreveu jamais revelará seu Ai, nome. quanta tinta e quanto trabalho eu tenho na faculdade. Professor. Sendo desperdiçado Não, aqui. desperdiçado. Não, isso também vem em consideração. Às vezes a pessoa precisa imprimir o quê? Um documentinho, um negocinho. Ah, já veio o inho. Aí, Ou inho. tem gente que imprime o Ou quê? inho. Tem gente que imprime uma Ou inho. apostila. Ah, tem quantidade para ser moral, viu? Apostila Pra ser na ético faculdade. tem quantidade, hein, viu? Não Quantidade. sei, tô Inho. levantando questionamentos. Pequeno, Pequeno, meu, o filho do vizinho, Aí o lá- maconheiro meu, dependente químico. Aí você quer imprimir um negócio. Perspectivas, Não, sério, já professor, aconteceu. Você quer desta imprimir sociedade. Já foi imprimir um documento e daí você pensa, meu Deus, o documento não chega lá, a coisa do trabalho mesmo. Aí você tá só vendo folha, você pensa, gente, o que é isso? Aí você foi lá olhar na impressora, TCC de não sei o que. Eu falei, não acredito. Tive que Mas, assim, esperar todo esse professor, TCC. Um TCC é diferente de apenas um documento de identidade para a ficha da escola, Sim. moralmente ou eticamente? Talvez, como é que funciona? Sinônimos, fiquem em paz. Veja, é interessante a gente pensar nesse caso, trazendo ele para um outro cenário. Olha como os elementos são interessantes. A impressora do trabalho tem muito papel e tem muita tinta. Muito bom. Um trabalhozinho de 10 páginas não tem problema, vai. Vamos trocar a mesma estrutura do problema por um outro cenário? Tem muita verba para a saúde, estou gerindo essa verba, é só uma saída com a minha família que eu vou usar esse dinheiro público para o meu benefício próprio. Uma viagemzinha, né? Uma viagenzinha, uma saídazinha, um jantarzinho. Os elementos estruturantes são os mesmos, o cenário é outro. Então, a corrupção é muito interessante essa lógica, que quando você analisa da tua perspectiva que te beneficia, ela é maravilhosa. Ah, nossa, eu tenho uma impressora do trabalho onde eu posso imprimir os meus trabalhos. Mas quando eu entendo que esse mesmo princípio é o que rege aquilo que a gente tem ojeriza no cenário político nacional, que é a corrupção com dinheiro público, e a gente vê tanta coisa acontecendo de ruim na saúde, na educação e tantos outros cenários, a gente toma um susto. A gente entende, poxa, eu estou falando da mesma coisa? Sim, eu estou falando do mesmo princípio, estou falando da mesma lógica. Gostei como tu brincaste. A diferença é que aqui eu estou falando de um inho e aqui eu estou falando de algo maior. Mas, se a gente pode pegar o texto bíblico como um princípio ético, e eu penso que em alguns casos a gente pode, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, esse é um exemplo que faz a gente pensar em relação a isso, penso eu. E treina a gente a entender. Poxa, mas está me beneficiando, que maravilhoso. Mas a corrupção sempre beneficia alguém. Nesse caso, professor, Deus está falando, nesse fosse fiel um pouco sobre onde colocarei, é que para mudar uma cultura são pequenos detalhes. Sim. Então, para formar um caráter, são pequenos atos. E se fosse uma empresa, ele cria uma forma para depois escalonar. Então, fosse fiel no pouco, sobre muito calorei. Então, tipo, Sim. o desenho de onde ele pega o pouco, ele pode
tornar uma proporção maior numa linha comportamental, já Sim. que a ética é um desenho comportamental. Sim. Então, pequenos atos vão construindo a minha Pra ética atos maiores. como um todo. E aí tu está sendo absolutamente aristotélico, que Aristóteles que é o pai da primeira cadeira ética que nós E temos. pensado, ele pensou. Ele pensou. Ele pensou bem isso aí. Ele estava pensando em Aristóteles. Ele dizia, olha, ética é exercício. Eu exercito as minhas virtudes. Então, isso é muito interessante. É. Eu não posso correr uma meia maratona se eu não começo treinando a correr 5 quilômetros. É a mesma lógica. Então, eu não posso conseguir não ser corrupto em algo que é grandioso quando eu não exercito essa minha virtude no mínimo. E a Muito gente bom. juntou aí esses dois pontos. Vamos para mais situações aqui. Acho que a gente tem mais 3. Tem que dar tempo nesse bloco ainda. Eu trabalho para uma empresa de consultoria financeira e recebo comissões de venda de produtos financeiros específicos. A questão é que, algumas vezes, os produtos com as melhores comissões não são os mais adequados para o cliente. Vixe! Então, eu fico entre ajudar a pessoa ou ganhar mais dinheiro. Eu posso resumir, né, professor? Troca de trabalho. Você vai oferecer Vai algo que- para um outro trabalho. Não, né? ganha menos, ué. Não, você tem que trocar de trabalho, porque você quer ganhar mais, e aí? Ah, não, tá. Tem que trocar de trabalho. Enfim. Vamos fazer o mesmo exercício do outro cenário. Pegar a estrutura dos elementos e analisar em outro cenário para a gente ver como é complexo. Então, eu tenho uma profissão, essa minha profissão eu dependo do meu cliente, óbvio, ele vai comprar a minha carteira de produtos, só que eu sei onde não dá tanto lucro para ele, vamos dizer assim, mas dá para mim. Eu preciso dele, eu instrumentalizo esse dinheiro dele para o meu benefício, quando a lógica deveria ser o contrário, né? Veja, é a mesma lógica de eu criar uma bancada política, foi algo que eu pesquisei em 2017, 2018, dizer que eu vou representar a fé das pessoas dentro do Congresso Nacional e quando eu chego lá, eu represento os meus interesses, não os dela. A estrutura é a mesma, os exemplos são diferentes. Acho muito interessante você trazer esse assunto, porque é mais fácil de visualizar, né? Essa questão política e quem está lá. Sim. E que às vezes a gente não tem noção do princípio por trás, que é o mesmo nas nossas atitudes do cotidiano, Sim. né? E aí, isso foi algo que me chamou a atenção em 2017, 2018, quando a gente estava na 52ª legislatura lá no Congresso Nacional, e aí eu desenvolvi uma pesquisa a respeito disso, e eu pensei assim, como é que eu crio critérios objetivos para entender a respeito disso, né? Uma coisa é só eu afirmar que eu acho, outra coisa é identificar. No Congresso, no Senado e na Câmara, existem comissões que os parlamentares trabalham. São assuntos de interesse, tem as permanentes e tem aquelas que não são permanentes. Então, quando a pessoa se elege, por exemplo, dizendo, eu vou defender a família, eu vou defender os costumes, eu vou defender a moral, né? O lógico é que essas pessoas ocupem as comissões, por exemplo, de direitos humanos, de assuntos de direitos humanos que discutem sobre isso. Mas na 52ª, quando eu pesquisei, e aí é critério objetivo, não é achismo, a maioria desses parlamentares, dessa frente parlamentar, eles estavam nas comissões que giravam em torno de assuntos empresariais e de telecomunicações. Nossa. E aí eu tomei um susto. Tá, mas eu não estou entendendo que dado é esse. E aí eu fui no site do Congresso, tudo isso você acha lá, e vi as profissões. Grande maioria, donos de empresas de telecomunicações e apresentadores de programa. Fica aí a dica, caro eleitor, tava lá? para... Com certeza, olha a minha cara de rica, tem que ver. Vamos a mais uma situação aqui, coloca aí. Olha, a gente trabalha em um ambiente com pessoas que vemos todos os dias. Então, é quase impossível não reparar em certas coisas ou comentar isso e aquilo, né? Minha chefe chamou minhas colegas e eu para conversar sobre o nosso comportamento fofoqueiro e disse que a gente não está mais no ensino médio. Achei ofensivo. E veja aqui, fofoqueiro está entre aspas, porque quem escreveu não está concordando que é a fofoqueira e achou ofensivo quando a O chefe... achei ofensivo é ótimo, né? Quando a chefe... A chefe está errada? É antiético ou não? Responde, Micael. E olha, eu não estou aqui como detentor de verdade, tá? A gente está só analisando esses E primeiro cenários. que o texto tem uma narrativa, né? Que se ele, né? Porque aí tem que representar todos para dar a perspectiva de cada um, para entender sim, mesmo. Mas, os dois lados. Mas se essa aqui for a absoluta, né, professor? Mesmo assim. Olha, no direito a gente chama de algo, tem uma terminologia chamada decoro. Eu tenho um determinado comportamento, eu tenho uma determinada linguagem dentro de alguns ambientes.
E eu acho que isso anda um pouco próximo daquele primeiro lá, do caso dos namorados, né, dentro da sim. empresa, só que dentro de um outro cenário. Foi até interessante na pesquisa com quem está nas ruas, acho que é Cristiane o nome de uma senhora que falou, a primeira, os outros fazem, eu não. É muito complicado essa ideia, né, de jogar na conta do outro isso aí. Veja, quando eu falo de decoro, eu estou falando inclusive não só de um comportamento, de como me portar, mas da minha própria linguagem dentro de um determinado ambiente, como minha linguagem é utilizada. Então, isso traz certamente um grande incômodo dentro do ambiente profissional, quando a gente, na verdade, deveria ter uma outra postura. Quando a gente se encontra entre amigos, perfeito, aí a gente conversa. Lá fora, isso é maravilhoso. Então, ó, mais uma vez, se eu pego esse elemento e se eu olho para estou falando muito de Congresso Nacional, mas é porque é um excelente exemplo. Se eu olho para um Congresso Nacional e eu vejo algumas linguagens que são ditas, utilizadas lá, que a gente olha em YouTube, televisão, você pensa assim, nossa, eu acho que essa pessoa não deveria estar falando isso lá. Mesma coisa se aplica aqui. Nós temos no ambiente de trabalho uma lógica de decoro, e esse decoro, esse comportamento que tem que se ter, ele afeta a linguagem que você tem. Chefe é seu melhor amigo, vou chamar ele pelo apelido que a gente se chama quando sai no final de semana. Por óbvio que não. Por óbvio que não. Então, dentro dessa perspectiva, fofoca também é antiético. Para dentro do ambiente de trabalho, é bem antiético, porque geralmente a fofoca ela é destrutiva e não construtiva. Geralmente eu estou falando mal da vida alheia, de pontos que eu acho que não deveriam funcionar a vida da pessoa ou de não deveria ser a vida da pessoa. Corpo, estilo, algumas outras coisas. Isso não é confortável para dentro do trabalho. Isso não é confortável dentro de hipótese alguma, mas para o ambiente de trabalho traz um transtorno absurdo. Isso. Imagina. Vamos a mais uma situação Vou na bater tela? o martelo. É antiético, não pode. O professor não quis falar. Você tinha que falar, professor, você é o dono do direito. Faça, não eu não sou pode. dono, Mas, segundo ele, a primeira coisa que você tem que falar é pro espelho. Não pode. A primeira coisa que tem que falar é pro espelho. Quando o Cris faz exercício, então, vamos lá para mais não é uma. antiético, é pro espelho. Porque aí, né, o egocentrismo, que é o contexto. Vamos lá na tela? Vai. Com a maioria das pessoas que trabalham com CLT, eu tenho 1 hora de almoço. Mas eu saio da empresa para almoçar fora. Então, nem sempre dá para voltar a tempo, sabe? Às vezes também perco a hora conversando. Mas como nunca fico em falta com o meu trabalho, bato ponto pelo sistema como se fosse 1 hora mesmo que passe 30 minutos ou mais. Afinal, não tenho nenhuma atividade atrasada. Tipo... Nossa, como é que a pessoa consegue manipular isso? Sabe aquele negócio? Algo pior não melhora o meu ruim, né? Tipo, Tá errado, gente. Ponto é ponto. A frase é ótima. algo Enfim, pior mas- não melhora o meu ruim. Então, na verdade, às vezes eu uso razões para justificar os meus Então, erros. isso além de né? antiético, é anti-lei ainda, não? Tem uma regra na CLT que Regra. lida com essas questões de ponto, você tem Mas que ter muito diga, cuidado com professor, sobre essa situação. isso. A gente está falando O muito que de tem trabalho, a né? dizer? Vocês Trabalho? observaram isso. Trabalho. A gente está conversando muito sobre trabalho. Veja, está na mesma lógica, só que aí eu estou falando de um princípio de corrupção. Estou falando de um princípio de corrupção. Total. Existe uma lógica que fiscaliza o meu trabalho. E eu estou corrompendo essa lógica para o meu benefício. É meia horinha, que eu fico a mais de almoço e minha produtividade está maravilhosa, eu não tenho nenhum trabalho, como diz o problema, para ser desenvolvido, está tudo ok. Mas esse mesmo princípio é aplicado para outras óticas de corrupção. Então, eu estou utilizando do mesmo princípio. Isso é absolutamente preocupante. Vou usar a expressão da Suza. É antiético, né? Se a gente tem que postular, é antiético. Por quê? Porque eu utilizo de um mesmo princípio, de uma mesma lógica de corrupção. O que eu faço em relação a isso, às vezes não é tão relevante. Mas foi para pouco. Mas você usa do mesmo princípio, você usa da mesma lógica de corrupção. Se você pega outros modelos, é a mesma lógica. Eu corrompi um sistema para um amigo meu ser eleito em alguma coisa, mas ele é uma excelente pessoa. Ele cumpre as regras, ele é muito preparado. Mas veja, nós temos um critério objetivo de avaliação, o voto, alguma coisa do tipo. Veja, é o mesmo princípio. Então, isso não é ético. Isso é o princípio básico de corrupção. Mesmo que seja utilizada para algo mínimo, que nem é tão mínimo assim, que se você contabiliza essas meias horas aí, no final do mês vai dar muita coisa, mas é o mesmo princípio que a gente está falando. Então, não é ético. Por favor, professor. Você disse no começo do programa não é que ético. como você falou, que o direito ele é
esqueci a palavra que você usou, depois eu lembro. Mas o direito, ele vem pra, tipo... normatizar o negócio, assim. Imperativo. Sim. Imperativo. Sim. O direito tem essa força de dizer, olha, além de ser um princípio de corrupção, o que você está fazendo é um crime. E, obviamente, você vai ser punido em relação a isso. Se aproprie dessa tá imperatividade. Tem mais, diretora? Intervalo agora. Tava legal, hein? Tava gostando dessas... Tava legal. Você tá gostando aí de historinhas. casa? O que você achou? Não adianta fazer beicinho não, minha senhora. Estão conversando aqui, estão trocando ideia. Você fez algo, tá? Calma, a gente está conversando, trocando uma ideia. Vamos fazer o seguinte, hoje ainda tem canal da mãe, Suza? E vamos falar sobre isso, você acredita? Também na questão... é ali que nasce uma sociedade. Como ensinar os nossos filhos a desenvolverem a ética. Você Olha acredita? aí, gente, legal o programa, hein? Tá prometendo. Quer saber como? Eu também vou descobrir junto com você daqui a pouco, depois do intervalo. Olá, já estou com ela, Patrícia Piper, seja bem-vinda. Olá, estamos assim, correndo, nossa diretora está aqui no ponto. Muito obrigada por estar aqui mais um momento para falar de quê? Para falar das crianças, na verdade da mãe, né? E já que o assunto hoje é ética, será que tem ética na maternidade? Será que tem como ensinar ética para os filhos? Será que o primeiro papel é nosso? Ai. Como será que é? Respira. A gente chama a vinheta, Patrícia, e já começa esse programa? Ou você quer jogar uma questão muito importante aqui? Eu queria uma, assim, para a gente começar, já que a nossa produtora nova, a Tatiana Mello, colocou assim umas 7, 8 questões e depois a culpa é nossa, que a diretora fica aqui no ouvido. Mas uma das questões que me fez pensar, essa semana eu estava ouvindo um podcast da nossa querida Fernanda Lee, que fala sobre filosofia positiva, educação positiva. E aí uma coisa me chama bastante atenção, né? Uma pergunta assim que eu acho que queria jogar para você, porque você tem um pouquinho de cara de mãe que vai fazer exatamente isso. Sem combinar, tá, gente? Superproteção atinge a relação do ensino de valores éticos para os filhos? Eu não entendi a superproteção para mim. Amar demais... Agora eu vou trazer uma situação que foi essa situação que estava sendo falada no podcast. Pensa se seu filho vai estar lá no 2º grau já, madurão, ou não, né, com 17 anos, já quase na porta da faculdade, ele tem um problema na escola. Você como mãe veste a camisa, vai lá e fala assim, não, eu vou lá. Ou você deixa ele resolver. Isso é infringir a ética da criança, do adolescente? Boa questão, porque o que eu incentivo hoje nele, com 4 anos, é autonomia, para que ele resolva os pequenos conflitos dele, mas ele é tão são bonitinho, mas que são os amigos. Tão injusto. Não, amiga, mas tem umas coisas que para mim são muito importantes. E uma coisa, por exemplo, que eu falo para ele é a palavra. Se ele combinar comigo, ele tem que cumprir. Porque se eu combinar com ele, eu vou cumprir. Então, lá em casa, a palavra, ele pode espernear, vai ter que ser cumprida. Então, assim, eu incentivo ele a resolver os conflitos com os amigos. Quando ele me pede muito, para eu não parecer uma mãe ausente, eu vou lá e fico do lado dele. E aí, depende. Às vezes eu falo uma coisa, ele termina, ou alguma coisa assim. É muito surpreendente nós duas. A gente é muito diferente. Eu, como sou aquela, vai lá, tem que resolver, num caso como esse, eu iria lá resolver. Sério, amiga? Com certeza. Porque, às vezes, a gente consegue mais do que a criança. Mas também depende da gravidade, né? Não, eu já fui por coisas que são pequenas, mas que para ele são grandes. Olha que questão maravilhosa! O quadro Canal da Mãe começa com um plot point, uma reviravolta. Então vamos a este assunto agora no Canal da Mãe. Roda a vinheta. Canal da Mãe está de volta. Então, senhoras e senhores, né, mais particularmente para as senhoras, porque estamos falando aqui nesse quadro sobre maternidade, nós vamos ter aqui alguns passos que a gente vai ajudar os nossos filhos a desenvolver a ética, mas não estamos sozinhas, né, Patrícia? Com certeza. A gente vai trazer de volta aqui, faz tempo ela está um pouco sumida, a Ingrid. A Ingrid era coordenadora da escola do meu filho menor na época, em que ele estudava na escola que ela estava atuando. Bem-vinda de volta, psicopedagoga experiente, que vai mostrar para a gente assim, um pouco sobre a ética, como que traz de casa, é da escola. Tudo bem? Boa tarde, Ingrid. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Susan?
Oi, Ingrid, tudo bem? Que bom que você está aqui Tudo junto ótimo, da que gente. bom. Olha, eu pensei, Ingrid, já começar quente aqui o programa, Vamos lá. daquela pergunta que eu tinha comentado com você, Paty. E como ela atuou em escola, ela já viu isso. Hoje a mãe trabalha fora, né? O pai sempre trabalhou e nós mães assumimos esse papel, né? De além de mãe trabalhar fora o dia todo. Então, pai e mãe estão fora o dia inteiro, né? E aí, como que faz, Ingrid, para criar essa relação de educação quando se fala de ética, se a maior parte do tempo a gente acaba terceirizando, né? Seja para a escola, para uma babá, enfim, às vezes até para um familiar, né? Como que funciona esse dilema entre ter que trabalhar e, ao mesmo tempo, ensinar e passar esses valores, e, no caso, hoje, a ética para os filhos? Então, o objetivo da ética é orientar o comportamento humano, né? Então, independente de quem seja com a criança, é importante que ela saiba o adulto saiba, né, que a repetição do comportamento dele é que vai gerar na criança a ética e o comportamento ali semelhante. Então, assim, os pais são extremamente importantes nesse momento, né, porque a ética ela se dá aí pela infância e na vida adulta que ela vai refletir. Então, os pais presentes, isso daí é essencial. Mas é claro que nem sempre a gente consegue, ainda mais hoje em dia, todo mundo trabalhando nessa correria, pai, mãe, fora. Então, quem estiver junto tem que estar muito consciente de que o comportamento dessa pessoa vai refletir, sim, no comportamento da criança. Olha, eu acho que a gente tem que começar, que tem que vir, né, para o lado... A gente tem uma dinâmica, a gente vai mostrar algumas situações na tela e a gente quer que você ajude a gente sobre alguns passos para a gente desenvolver esses valores éticos nos nossos filhos. Vamos colocar a primeira situação. Incentive a empatia. De que maneira, então, Ingrid, incentivar a empatia nos nossos filhos faz com que eles se tornem pessoas éticas? Esse aspecto socioemocional é extremamente importante. Vocês não fazem ideia, principalmente na escola, gente. O incentivo da empatia, ter a empatia pelo outro, fazer um ato que seja bom para ele e também para o outro é extremamente importante para a criança, tá? Na questão moral, efetiva, real e de grupo social. Então, esse incentivo é o primordial, a gente diria. Vamos colocar ele aí no topo. E como é que a gente faz isso? Eu vou contar um exemplo rapidinho. Recentemente, eu vi uma pessoa que parou o carro, viu um morador em situação de rua e ele tirou do carro uma calça e um sapato. E ele perguntou, eu estava parada no sinal, então eu observei toda a cena, né? E eu olhei para o meu filho de 11 anos e falei, Bruno, olha aquilo ali. Aquilo é você amar o ser humano independente do que ele vai te trazer de volta, né? E aí ele falava para ver se o sapato cabia. O sapato dele cabia no sapato dessa pessoa que estava lá, deitada assim num local de grama. E aí eu falei assim, para mim isso é o cristianismo, né? A gente é cristão e a gente não consegue deixar isso fora. Eu falei, isso para mim é o cristianismo na prática. Aí o mais novo, né, o Thiaguinho, virou e falou assim, mas por que ele está fazendo isso? Né? Então, eu tentei ali criar um diálogo sobre isso. Eu não sou a pessoa que estou tirando minha roupa e dando para outra pessoa, mas como é que eu posso, dentro do meu universo, incentivar isso para os meus filhos e, claro, cada categoria, cada faixa etária. Gente, isso é muito bom trabalhar com doações, tá? Principalmente desses trabalhos assim, de ONGs que a gente também vê, para ajudar o próximo. Na igreja, essa ajuda ao próximo, isso, seja na igreja, numa ONG. Então, transferir essa responsabilidade para ele, pedir para que ele escolha, para que ele mesmo tenha esse incentivo. Olha, o que você quer fazer com este brinquedo? Você quer levar este mantimento para tal ONG? Vamos ajudar essa ONG. Então, o que a gente pode fazer para? E a criança ter esse incentivo, né, e ela tomar essa atitude, já é uma empatia pelo outro. Estar no lugar do outro. Ô Ingrid, e a empatia, ela tem uma idade em que ela é formada, digamos assim, encalacrada, tipo crec-crec, e faz sentido? Porque a gente vê que as crianças, as menorzinhas, elas
elas veem uma situação, acho que elas não sabem reagir, enfim, elas estão em formação. Às vezes até pode rir, ou então, às vezes, o colega tá lá todo ensanguentado e não tem essa reação, né, de ir lá, tal. Então, tem algum momento que isso se forma, assim, a ponto da gente olhar e pensar, deixa eu puxar mais aqui, porque a partir dessa idade já tinha que estar tendo uma noção melhor. Sim, diria para você aos 4 anos, tá? Porque a criança ainda é um pouco egocêntrica antes. Pode ver que quando ela tem os seus 2 anos, 3, ela quer o brinquedo dela para ela não quer dividir, ela não quer dar de jeito nenhum, aquilo pode estar quebrado, ela não quer, às vezes não quer ajudar, né? Então, ela é mais egocêntrica. A partir dos 4, quando você também explica, é claro que você tem que moldar, que a criança é uma argilinha, né, que você vai moldando, então é de acordo com o seu comportamento, com o que você vai falando, né, você vai moldando a criança e ela vai entender ali com seus 4 anos, que é onde começa essa base desse entendimento, que sim, ela pode desprender daquilo, porque pode vir algo novo para ela, vai ser um benefício, né, vai ser um benefício para ela e para o outro. Então, Entendi. ela não está só deixando de lado aquilo que ela não quer mais, mas está desapegando, só que está fazendo um benefício para alguém. Muito bom. A gente vai para mais uma situação para encerrar. Infelizmente, o tempo aqui é todo rápido, Ingrid. A gente tem a questão do exemplo, que eu acho que a Paty já comentou, né, aqui, e a gente sempre fala no Entre Família. Vamos falar de uma que é muito interessante. Na telinha, imponha limites. De maneira prática, Ingrid, de maneira prática, o que é isso? Impor limites, como diz o nosso amigo Clóvis de Barros, né? Educar é restringir, sim. Educar é o quê? É restringir. Restringir. Exatamente, tá? Porque senão a criança, ela segue seus instintos. Então, a gente precisa, sim, impor os limites, dizer o não, né, muitas vezes, por mais que doa um pouquinho aí nas mães super protetoras, como vocês falaram no início. Não olha pra mim, não. Porque você ia na escola fazer barraco. Fica olhando pra mim, mas olha quem ia fazer barraco. O não é extremamente importante. Então, o impor limite, a criança ela tem que saber que ali é o limite dela, a liberdade acaba ali. Não. Né? Ser contundente, explicar é extremamente importante. Um não vazio, não... Ele não vai mudar nada, então ele tem que ser um não explicativo, tá? Para que a criança entenda aquela situação. Então, ela realmente, olha, não, eu não devo fazer isso. É a ética. Não devo, é moral. Nossa, muito bom, Ingrid. E a gente ouviu uma pessoa aqui agora, né, Paty, que conviveu nas escolas vendo essa realidade de perto, né? Porque é lá que as coisas, elas são mostradas, né, Paty? Aquele universo ali, os professores, coordenadores conhecem muito bem quem são os nossos filhos, né? Sim, só um exemplo, assim, bem rápido para a gente, eu sei que o tempo está curto, mas na escola as atividades elas são aplicadas justamente para a criança perceber a conduta dela e a conduta dos outros. Olha. Mediante a situação. Então, por isso que é extremamente importante que vocês, pais, nos ajudem também nesse trabalho. É uma continuidade, né? Não é só da escola, também não é só da casa, mas é um processo que juntos a gente vai conseguindo, né? É isso aí. Ingrid, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu canal da mãe, viu? Valeu, obrigada. Obrigada, tchau, meninas. Tchau, um beijo. Tchau. Olha só, eu fiquei muito curiosa sobre o negócio da escola, Paty. Quanto tempo a gente tem, diretora? Nenhum acabou. Não, ô Tati, se você estiver assistindo, a Tati tá assistindo que hoje ela tá lá no Switch. Vamos fazer um canal da mãe com essa temática? Pega o gancho aqui dessa conversa da Patrícia, que eu achei muito interessante de discutir isso aí. Mães que amam demais. Mães que amam demais e ir ou não ir na escola para resolver os BOs dos filhos. Não pode, que vocês acham? gente. Eu sei que não pode, Já mas deu a eu resposta? acho que eu faria isso. Mas é isso, vamos nos despedindo, né? Se despede de mim pra eu ir embora, Suzane. Pela tangente, mas eu quero saber nos bastidores. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui na Entre Família, viu? É muito gostoso falar um pouquinho. Toda vez que eu pego a pauta, eu fico me colocando no lugar. Sim. E é o exercício, né? O que eu não estou fazendo, o que eu posso melhorar. Então, é muito bom estar aqui com vocês. E é muito interessante porque a gente é igual e diferente, né? Gente, ou só diferente, eu acho que nós somos parceiras, mas diferentes.
E às vezes, assim, acho que a gente tá Se na mesma moeda, complementa. tá? A gente tá ali na mesma moedinha. ó, Tentando, né? Acho que Tentando. isso que é importante. Paty, então, obrigada. Eu quero aproveitar essa deixa da Paty sobre falar de estar em constante aprendizado, buscar e querer melhorar. Eu não sei com quem teve aqui no programa em algum momento que me falou uma coisa que me marcou bastante. Que a maternidade, e a paternidade também, mas que a gente está nesse cantinho aqui, ela vem muito do querer, né? De querer estar presente, de querer buscar conhecimento, de querer. E aí eu acho que mora a nossa força. Portanto, eu tenho aqui para você essa edição da revista Esperança, que é muito especial. Ela fala sobre educação de filhos, pais preparados, filhos de caráter. E aqui você pode colocar também o tema de hoje, pais preparados, filhos eticamente corretos. E além dessa temática de ética, entre outras aqui, a Darleide Alves escreveu esse material de uma maneira muito interessante, profunda, mas ao mesmo tempo em que você consegue compreender. Então, ela colocou 8 temáticas aqui. Ela esteve no programa, até comentou, né? Se pudesse, ela escreveria, né, muitas outras coisas, mas ela selecionou aqui os 8 assuntos mais polêmicos para você, o nosso telespectador, entender ainda mais sobre educação de filhos. Então, se você também é essa mãe e esse pai que quer melhorar cada dia mais, buscar conhecimento, agregar aí aos seus conhecimentos instintivos, né? Tenho aqui esse material que foi desenvolvido com muito carinho pela Rede Novo Tempo de Comunicação para você. E que para você sai totalmente de graça, porque outras pessoas empaticamente já se reuniram, fizeram aí seus vários Pix, né? E pagaram e custearam todo esse material para você. Pais preparados, filhos de caráter. O contato para você pedir essa revista gratuitamente está passando agora no seu vídeo, tá? Aqui embaixo tem as informações, tem o site, tem o telefone, o WhatsApp que você pode mandar mensagem. Você manda um oi, fala que quer receber a revista. E por lá mesmo você conversa e resolve tudo, preenche seu endereço, coloca o seu CEP certinho para chegar aí na sua casa. Tem o telefone que você pode ligar, tá passando aqui também. E o site novotempo.com/escola bíblica. Quer que eu fale os números para você? Você pode tirar uma foto, salvar o número depois. Tirou uma foto? Mas assim, mas de qualquer forma eu vou verbalizar que eu quero muito que você peça a revista. DDD 12 982 44 4449. Esse é o número do WhatsApp, tá bom? É só mandar um oi e fala que quer receber esse material aqui. Você vai receber um link, é importante avisar, tá? Confia, clica lá e coloca os seus dados, tá bom? Ou então você pode ligar e você conversa com a nossa equipe agora, nesse exato momento, principalmente para você que está ao vivo. DDD 12 21 27 31 21, fácil, para você ligar aqui para a gente. Ou se você já está aí com o seu computador, no seu home office, já clica aí, ó, novotempo.com/escola bíblica. E eu espero profundamente que esse material faça muita diferença na sua vida, tá? Porque aqui tem conselhos e instruções de alguém que conhece sobre esse assunto, já conviveu com várias experiências, né? Então aqui tá, ó, como ensinar a sexualidade, como proteger seu filho do abuso sexual, né? O perigo das telas. E para quem assistiu recentemente aí os noticiários, né? Os filhos não estão protegidos dentro dos quartos deles. E isso é muito, muito, muito sério. Fala sobre disciplina, qual a melhor forma de corrigir o seu filho. Tudo isso aqui, na edição dessa revista Esperança. Pais preparados, filhos de caráter. Não perde oportunidade não, pede a sua, é de graça, entendeu? E vai chegar esse conhecimento para você super acessível aí. Basta você querer. É a força do querer de você, mãe e pai, pegar o telefone e entrar em contato. Tá bom? Enquanto você faz isso, para não perder nadinha do programa, eu vou chamar o intervalo. Então você aproveita, você liga, você manda o WhatsApp, entra no site, pede a sua revista. E aí, depois do intervalo, a gente continua conversando e tem também a sua interação por aqui, tá bom? Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. E que chique esse cenário que eu olhei para o lado e ele sumiu, me deu até um treco. Eu disse que chique esse cenário, foi olhar, pum, sumiu. Esse aqui é o poder da nossa produção. Estava conversando aqui com o professor, o negócio sumiu, parece meu salário que chega amanhã e vai embora. Mas tudo bem, vamos falar de coisa boa para você. Esse programa aqui só acontece, né, só tem canal da mãe, do pai, da avó, tem Entre Família, na Mira da Verdade, tem revista, tem aí o Vida e Saúde, né, mais quase 50 programas aqui. Eita, só no português e tem o espanhol. Mas tem a Rádio Novo Tempo, do qual participei com você lá por mais de 4 anos, vários programas de manhã e tal. Tem os materiais da web, tem o NT Play. Cris, é tanta coisa, como é que a gente consegue, né, ter dinheiro para tudo isso?
E nós aqui somos uma televisão que não tem um departamento comercial, e não só uma TV, uma rede. Cris, é verdade, né? A web, que eu vejo aí fora, os programas que tem na internet, tem um patrocínio. Eu vejo que as TVs têm um intervalo comercial, que tem intervalo, mas não tem patrocinador de empresa de concessionária de carro, nada. E aí? E aí que eu pergunto para você. A gente tem um plano, né? Que é o chamado Anjos da Esperança. É verdade, olha aqui que lindo. E esse mês agora está completando 17 anos de existência. A gente chama de anjos, né? Biblicamente fala de mensageiros. E são pessoas que doam financeiramente mês a mês, exatamente. Se tornam anjos da esperança doando R$10 por mês, R$50, outros doam 100, cada um com o seu jeitinho. A gente vai juntando cada canto um pouquinho, junta tudo e sustenta essa rede. Eu que vim de outras televisões e outras rádios, disse, meu Deus, quando criaram isso, eu disse, isso não tem como funcionar. Mas é Deus que toca o seu coração para se tornar um anjo da esperança e fazer parte dessa rede que não deixa a Novo Tempo parar. Você não viu essa questão? A Novo Tempo não pode parar, é verdade. Porque, inclusive, esse guia que a Suza estava na mão, foi você que nos ajudou a fazer. Um guia que é escrito, né? A Darlete escreveu, diagramado, é feita toda a arte. Depois o que acontece? Imprimem aquela revista, aquele guia e enviam para a casa da pessoa e a pessoa que pede aqui não paga R$1, porque você, Anjo da Esperança, nos ajuda. E se você não se tornou um Anjo da Esperança ainda, aproveite esse mês de aniversário de maio, no qual estamos completando 17 anos aqui desse contexto, né? São mãos que transformam vidas. Olha as mãozinhas aqui, ó. Que legal, do tempo do Odailson ainda, hein? Um abraço ao pastor Odailson que esteve aqui por muito tempo. Um abraço a toda a turma do Anjo da Esperança, a equipe e a você de casa. Vamos tornar um anjo agora? 0 operadora 12 21 27 30 30. Cris, você tem como repetir? É claro que eu repito para você. 0 operadora 12 21 27 30 30. Ligou? Olha, eu sou o Juramir. Estou falando da Bahia. Ah, seu Juramir quer se tornar um Anjo da Esperança? Pronto. Você vai dar seu nome, seus dados, né? E vai decidir como você vai doar. Se é todo mês para um boleto, se é depósito em conta, se é um Pix que você vai fazer. O valor, Cris, me diga o valor, menino, o valor que você quiser. Anjo da Esperança é algo democrático e tem que ser no seu coração. Agora, a gente precisa de você, tá? A gente precisa da sua ajuda, porque a gente tem mais sonhos, mais estudos bíblicos, mais guias, né, de estudo bíblico, mais estúdios, mais projetos, mais programas. A gente precisa ir mais longe, porque a nossa ideia aqui é levar esse amor de Jesus. E o amor de Jesus não são só programas que abrem a Bíblia, mas são programas como esse que ensinam a educar os filhos, ensinam ética, receitas para você cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. A gente tem essa visão integral. E é por isso que tem tantos programas para jovens, mais idosos, e todos eles linkados com essa questão de ajudar você. Quer fazer parte desse projeto? Então liga 0 operadora 12 21 27 30 30. E um abraço a você, ó, que faz parte desses 17 anos de história, desse projeto que dá essa rede de sustentabilidade aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Bora lá? Agora você está nos ajudando aqui. Agora, Suza, sim, senhor. Primeiro, parabéns ali pelo canal da mãe. Até fiquei com uma dúvida. Depois eu pergunto para você sobre amar demais. Eu acho que é a concepção do amor que está errada, porque amar você pode amar bastante. O que está errado é a condição de que você coloca para amar. Não, e eu cheguei aqui, ó, faltando um segundinho para voltar do break, porque eu e a Patrícia, a gente continuava falando sobre esse assunto. Não deu pano para manga. Tá aí um negócio que tá rendendo. Vamos ter que fazer. Tá rendendo e eu quero saber sobre esse negócio, amar demais. Mas vamos lá, a você, nosso telespectador, o nosso professor tá aqui, Micael, para conversar sobre ética. Então, mande a sua questão. E quem chega no Entre Família nessa tarde é... Tananana. Falar pro Thiago Duarte aí do nosso áudio, arrumar umas trilhas de suspense em algum momento. Ah, eu que vim do rádio, amo isso aí. No rádio é áudio, né? Tá chegando. Eu acho que essa espera não é ética. Essa espera não é ética. Não é ética, também acho. Roberto, que fala do Maranhão, olha lá, da terra do nosso querido especialista, eu não consigo entender. Timbiras. Roberto, que legal ter a sua participação aqui da terra do nosso especialista. Boa tarde para você também. Nosso estilo de roupa fala sobre nossa ética ou moral? E aí, professor? Se a gente está falando de ambientes com valores e com costumes, então o que vai determinar como eu me visto são exatamente esses valores e costumes desse determinado ambiente que eu frequento. Lembra? A ética é coletiva, mas a ética também faz parte de sistemas menores. Eu não me arrumo da mesma forma que eu vou ao supermercado
para vir ao trabalho. Então, existem sistemas dentro da sociedade que eles têm os seus determinados valores e costumes. Então, como a pergunta é aberta, talvez responder abertamente seria o melhor caminho. A depender de quais são os valores e costumes do determinado ambiente, ele vai me exigir uma determinada formalidade ou não, Mas um determinado traje ou não. É certo do ponto de vista até linguístico da nossa querida língua portuguesa, dizer assim, que a pessoa está vestida de maneira antiética, ou aquilo não é mais uma questão que tem mais a ver com etiqueta em si? Tu falas mais no sentido de... Quando alguém está fora da beca do evento, entendeu? Entendi. Ou, que tá ou vestido solando. Bem demais, ou veja, Muito menos. Isso é antiético ou tá ligado à etiqueta? Isso está ligado a uma lógica de comportamento mais no sentido de uma etiqueta do que no sentido, às vezes, da própria pessoa. É muito complicado, às vezes, quando a gente tem uma questão muito aberta, porque um cenário fechado ajuda a entender melhor. Mas, em um sentido geral, entendendo a pergunta dele, talvez foi no sentido desses ambientes, eu penso que a lógica seria essa. A forma como eu me porto, como eu me visto, demanda o ambiente para onde eu vou. Se eu estou falando de um ambiente privado meu, eu tenho um conforto maior. Se eu estou falando de um ambiente de lazer, eu tenho um conforto maior, uma liberdade maior. Mas quando eu estou falando de outros determinados ambientes que têm um valor e uma conduta diferente, que me demanda um certo traje, e aí eu entro nessa tua questão. Talvez eu estou mal arrumado abaixo ali do limite, né, do que eu deveria para um determinado evento, para uma determinada ocasião. Agora, professor, uma pergunta é que a gente tem que ter uma noção muito boa dos meus princípios, de quem eu sou, para você navegar bem por muitas perspectivas. Por exemplo, a gente pode ter um cenário midiático no qual eu uso a ética a meu favor. Por exemplo, a gente tem uma jurisprudência para um caso, e aí eu tenho para outro na minha balança da verdade. Por exemplo, você faz algo, eu digo que é antiético, você faz algo, a mesma coisa, e eu digo que está tudo bem, porque você tem aconchego comigo, eu tenho uma linha a costurar para o seu lado e tal, e dependendo da forma com que eu costure, uma grande massa de pessoas vai acreditar na minha costura, porque eu sou tendencioso específico nesse lado. Aí essa pessoa que ela está correta, ela tem que estar bem diante dos seus princípios e bem ciente do que ela fez, porque a gente pode ter uma crença limitante, ou seja, eu acreditar justamente que estou errado, ou ser levado a crer que uma pessoa em específico ela pode fazer a mesma coisa com pesos diferentes. Como é que funciona essa questão, professor? Isso é interessante. Eu acho que eu vou começar a chamar ele de professor, porque algumas coisas que ele está falando me remetem a algumas obras. O Adam Smith vai escrever sobre isso, de como a afetividade, eu acho, se eu não entendi muito bem o sentido daquilo que tu queres, me corrija, de como a afetividade primeiro afeta essa minha noção ética, não mais comigo, mas com o outro. Então, Adam Smith vai dizer, olha, é muito mais fácil eu me identificar com alguns valores e comportamentos quando eu tenho proximidade, quando eu tenho afetividade. Isso me faz ver essa pessoa não somente a partir do seu comportamento, mas me faz ver no todo, me faz entendê-la, me faz compreendê-la, e aí um outro autor inglês vai falar a respeito disso, na sua dignidade, né? Na sua dignidade. Agora, essa costura que tu falas, isso é muito interessante. Esse meu costurar num discurso para talvez tentar amarrar, não é isso? Ser imparcial ou parcial em alguns momentos. Sim, veja. Isso é delicado porque esse discurso sobre ética, e agora eu falo pelo direito, ele é sempre bastante ponderado em relação àquilo que eu falo. Quando a gente fala de ética hoje, é por isso que eu no início falei, olha, século XVIII, XIX pararam ali das escolas referenciais de ética e a gente passou a tratar isso muito mais no direito, porque o direito não vai entender somente os costumes e valores que a pessoa tem, que a sociedade tem, mas alguns outros que ela esquece. Se a gente deixa a cargo meramente da sociedade, isso é uma lógica dentro do direito, nós podemos enfrentar alguns problemas. Veja, já foi ético e já foi moral escravizar pessoas pretas.
Nossa, que coisa. Já foi ético, já foi moral, já foi legal colocar judeus em um gueto para que eles fossem ali aprisionados e depois dizimados. Então, eu vou usar Totalmente aceito. Completamente aceito. Quando você estuda esses discursos, é interessante que você vê que ele começa no âmbito social, ganha o político e depois vai para o jurídico. Então, o direito trabalha com alguns filtros para pensar, e aí eu termino com um exemplo. Veja. 30 segundos, professor. Vamos, quando eu penso num fórum, qual a ideia? Fórum, justiça. Qual a ideia? Se eu tenho uma causa lá que me envolve, a ideia é que eu vá bem trajado, não é? Que pelo menos eu utilize uma calça, alguma coisa do tipo. Não é isso? Que pelo menos eu utilize um calçado. Essa é a minha ideia dentro do meu contexto social. Mas o direito vem e pensa, olha, a gente lida com pessoas muito pobres que precisam ir ao fórum. Pessoas que, às vezes, e é uma realidade, não podem se trajar como eu costumeiramente posso. Então, dentro dessa lógica de traje de um fórum, eu trago mais um princípio. Eu preciso dar acesso a quem não consegue igualar a gente no dress code. Por um consenso ético, eu vou lhe abraçar aqui no programa. Vem aqui, Suzão, vou terminar o programa aqui. Eu não posso deixar de abraçar ele aqui, por causa que tem pouco tempo para despedir do professor. Hoje... Pronto. Tudo bom, Saís? Imagina, é um prazer. Volte sempre, tá? Um prazer, um grande prazer. Por questão de ética, eu tenho que quebrar o decoro aqui e lhe abraçar. Obrigado, Tá bom? meu cara, obrigado. Um abraço para essa prazer. turma do NASP, que tem um baita professor aqui, dividiu com a gente hoje. Obrigada, professor Micael, nosso telespectador. Faltando 10 segundos para terminar o programa. Amanhã estamos de volta às 2h30 da tarde. Eu espero você. Beijo, tchau. Tchau, tchau.